Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui novamente para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, classe Adultos, segundo trimestre de 2020, título geral da lição: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E aí tudo o que você precisa saber sobre o plano de estudo com infográfico está neste slide, é só pausar e verificar essas informações. Também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando você assiste a essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, pode dar o seu like para que outras pessoas tenham acesso a esse material. Lembrando que o mesmo material usado na aula é distribuído gratuitamente na descrição do vídeo no YouTube, em PowerPoint e em PDF, ok? Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. 2. Explicar que, pela paz, Cristo fez um novo homem. E 3. Evidenciar que, pela cruz, fomos reconciliados com Deus. O texto áureo da lição, em Efésios 2:14, diz: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. E a verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe, em Efésios 2, do versículo 14 ao 19, você pode pausar esse slide e fazer a sua leitura, como também complementá-la com a leitura diária, aquela feita de segunda a sábado, que dá uma abrangência maior do assunto contido na lição. A introdução, parte selecionada, diz: Paulo explica, que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Aqui eu trago sempre a conclusão nesse slide, porque lembrando, essa não é uma aula antecipada, e sim um plano de estudo, uma maneira de você abordar a lição durante a sua preparação, para você que é aluno e o faz individualmente, e para você que é professor também. Por isso, nós trazemos a conclusão aqui, para que você saiba até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. E a parte selecionada diz: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. E aí, nós temos agora o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro, Cristo desfez a inimizade entre os homens. No segundo, pela paz, Cristo fez um novo homem. E o terceiro, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. No primeiro, nós temos a parede de separação entre os homens. Depois, a derrubada da parede da separação. Em terceiro, o conceito da lei dos mandamentos. E em quarto, a revogação da lei dos mandamentos. No tópico 2, nós veremos o conceito bíblico de paz. Depois, Cristo é o motivo da nossa paz. E em terceiro, a nova humanidade formada pela paz. No terceiro tópico, veremos Cristo se fez maldição por nós. Depois, reconciliados pela cruz de Cristo. E em terceiro, reconciliados na cruz em um corpo. Esta é a estrutura de tudo aquilo que você verá durante essa lição. Quando você coloca isso num único plano, no mesmo slide, você tem uma aceleração no seu processo de assimilação do conteúdo, porque o seu cérebro cria um mapa mental sabendo até onde você vai ir no seu estudo, ok? Aqui também a gente traz uma dica, né, de gestão do tempo em aula para os professores, que podem distribuir, por exemplo, 30 minutos no primeiro tópico, que é o maior, 20 no segundo e mais 20 no terceiro. Fica aí a dica para que os professores, fazendo os apontamentos mais necessários em cada tópico, consigam chegar até o fim da lição, ok? Então, no primeiro, Cristo desfez a inimizade entre os homens, nós veremos a partir do próximo slide. Então, o comentarista sempre traz uma introdução ao tópico, e aí no primeiro ponto ele diz o seguinte: a parede de separação entre os homens trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. Olha que interessante aqui. E aí, a dica que eu trago aqui é o seguinte, ó.
uma da nota da Bíblia de Estudo de John MacArthur, que diz o seguinte: a parede de separação alude à parede no templo que separava a área dos gentios das áreas acessíveis somente aos judeus. Paulo referiu-se a essa parede como um símbolo da separação social, religiosa e espiritual que mantinha os judeus e os gentios separados. E aqui mais um dado que eu trago também. Em 1871, de fato, o arqueólogo francês Charles Simon descobriu no setor norte da atual esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, uma lajota de calcário. A placa está conservada no Museu do Antigo Oriente em Istambul. Olha só. Ela contém sobre 7 linhas esta proibição formulada em grego. Olha só que interessante. Que nenhum gentil ultrapasse a balaustrada de delimitação do templo. Quem for surpreendido será causa da sua própria morte, que se seguirá. Olha só que coisa terrível. Então, foi descoberto ali na esplanada das Mesquitas, onde tem aquele templo dos muçulmanos, ok? Acima do Muro das Lamentações. Então, um arqueólogo fez escavações ali e descobriu uma lajota lá do templo dos primeiros, né, dos primórdios do cristianismo, que revela justamente essa separação que era tão rígida para os dirigentes judeus que eles gravaram isso numa lajota, dizendo que se os gentios ultrapassassem a área que correspondia a eles, eles seriam provavelmente mortos, né, apedrejados. Então, nós sabemos que existiam 4 áreas ali de acesso ao templo. Uma que era mais próxima, a acesso total, era dos sacerdotes. Depois tinha o acesso dos homens, depois o acesso das mulheres e depois o acesso dos gentios. Então, cada um se chamavam átrios ou pátios. E ali tinha toda essa separação que foi cada vez mais se tornando aguda, né? Como a gente pode fazer até um paralelo que acontece muitas vezes nos dias de hoje, né? Quando a gente coloca a identidade denominacional, por exemplo, acima da identidade em Cristo, a gente passa a ficar tão obcecado por isso que às vezes a gente começa a fazer separação, né? Quem pode, quem não pode estar no nosso meio, né? E é muito complicado, tá aí um tema para vocês poderem refletir mais profundamente, trazendo para o nosso contexto atual. E aí a gente parte para o ponto 2, a derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. E aqui, melhor que comentário, é um texto, né? Olha só que interessante. De Hebreus 9, 11 e 12. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, a parede de separação é derrubada pelo ato do Senhor Jesus, o ato de um sacrifício perfeito. Assim, a gente passa para o ponto 3, o conceito da lei dos mandamentos. Olha aqui que interessante, isso aqui é muito importante. Eu coloquei aqui, frisei só as partes principais, né? Então, o conceito da lei dos mandamentos se dividia em 3 partes: a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Então, importante que você entenda essa divisão, ok? E aí eu trouxe também o ponto 4 para complementar aqui, tá bom? A revogação da lei dos mandamentos. Parte selecionada. A revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então, gente, é muito importante isso aqui. E aí eu trago esse complemento, esse auxílio aqui, tá bom? Para ficar bem entendido esse ponto. Então, você tinha a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral, tá? Quanto à lei civil, a gente pode dizer o seguinte: tinha a finalidade de regular a sociedade civil do Estado,
teocrático de Israel. Como tal, não é aplicável normativamente em nossa sociedade. Entendeu? Então é muito importante. Onde que estava essa lei? Estava junto. Nos mesmos textos que você encontra a lei moral de Deus, ou nos mesmos livros, no Pentateuco e mais especificamente no Levítico, em Deuteronômio, a gente encontra, ora, Deus falando, ou Moisés falando sobre a lei civil, ora falando sobre a lei cerimonial e ora falando sobre a lei moral. Então, tá tudo ali junto e é preciso entender essas divisões. E aí a gente tem também a lei cerimonial. Tinha a finalidade de imprimir nos homens a santidade de Deus e apontar para o Messias, Cristo, fora do qual não há esperança. Como tal, foi cumprida com a sua vinda, ok? Então a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. E, por último, a lei moral tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando suas carências e auxiliando a discernir entre o bem e o mal. Como tal, é aplicável em todas as épocas e ocasiões. Gente, é fundamental o entendimento disso aqui. Por quê? A gente vive hoje num cristianismo, estou falando aqui a nível do nosso país, né? No nosso tempo atual, a gente vive uma explosão, né, de pessoas aderindo ao cristianismo, umas se convertendo e outras apenas aderindo. E aí, com isso, a gente também tem um que a gente pode chamar de um analfabetismo bíblico. Por quê? Porque a gente não tem tanta aplicação ao estudo das escrituras. Isso é notório quando a gente olha, por exemplo, o número de pessoas que frequentam a escola dominical, por exemplo. Então eu acredito que, juntando tudo, não passa de 20% da membresia das igrejas frequentando a escola dominical. É claro que vai ter igreja que tem um número bem maior, mas na média, irmãos, na média, você juntando tudo, a gente tem 20% que frequenta a escola dominical e que é dada ao estudo. A maior parte não tem paciência para ler, para estudar, e isso é um erro gravíssimo, porque o alimento do crente está no estudo das escrituras, acompanhado de oração. Então, a pessoa que não lê, geralmente também não ora muito. Isso é muito complicado. E aí, quando alguém fala assim, não, nós estamos no tempo da graça. É muito comum a gente ver isso. Como que você faz a divisão entre lei e graça? A pessoa vai falar, Antigo Testamento, lei, Novo Testamento, graça. Está errado. Aquilo que existia no Antigo Testamento, no Tanakh, para os judeus, ou seja, de Gênesis a Malaquias, continua a existir. O que nós não praticamos é a lei cerimonial e nem a lei civil de Israel, que é uma coisa particular deles. A lei moral que está presente no Decálogo, nos 10 mandamentos, em tudo aquilo que Deus revela na sua palavra de forma progressiva, de Gênesis a Apocalipse, serve para todos nós, irmãos. Então não tem essa, Cristo cumpriu, não preciso cumprir nada, tá tudo certo. Ele cumpriu a exigência que nenhum homem, nem judeu, nem gentil, poderia cumprir. Isso está no capítulo 3 de Romanos. E no capítulo 7 de Romanos, Paulo diz que nós somos miseráveis desse ponto de vista porque não conseguimos cumprir a lei de Deus. A gente cumpre a lei da carne e por isso a gente precisa do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, ele cumpriu tudo, a gente não precisa cumprir nada. Mas a lei moral de Deus, aquilo que Deus pede do homem, ou seja, a separação das coisas do mundo, a separação daquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida, ou seja, uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, uma vida dada às imoralidades do mundo, isso serve desde o começo, desde os primórdios até os dias de hoje e sempre existirá. Então não há essa separação. E aí as pessoas falam, não, agora eu estou no tempo da graça. E aí? Você não tem um compromisso com Deus? Então que é um ponto que vai possivelmente tomar o maior tempo da aula, porque isso é muito importante e a maneira como as pessoas têm olhado para isso e até desprezado muitas coisas que os judeus, por exemplo, conservam até hoje, é a pessoa achando, não, tô na boa, eu tô com Jesus, isso aqui eu não preciso fazer. Quando você vai olhar para as escrituras, tem muita coisa que há no Novo Testamento, que é uma repetição daquilo que há no Velho Testamento, aquilo que há na Torá, aquilo que há no Pentateuco, aquilo que há no Tanakh, né, na Bíblia hebraica. Então, se conserva e traz. Porque em Jeremias, no capítulo 31, Deus fala aos judeus que lhes dará um coração para crerem nele e que colocará a sua lei no futuro dentro deles, olha só, e fará com que o coração deles seja favorável ao Senhor.
Isso é extraordinário, porque como que o nosso coração se torna favorável a Deus, o nosso e o dos judeus? Com o Espírito Santo vindo na nossa vida, através daquilo que Jesus realizou, o que configura a graça de Deus na nossa vida. Então, é muito importante isso aqui. Cuidado, cuidado, cuidado quando alguém estiver ensinando que a gente não tem compromisso nenhum com lei, o nosso negócio é graça, que a pessoa está muito errada, porque a graça atua desde o Velho Testamento e ela chega no seu ápice com a revelação do Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Então, cuidado ao tratar esse assunto e com certeza você não vai exaurir ele em 70 minutos de aula. Você vai ter que se aplicar ao texto bíblico e ler, reler, 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 Velho Testamento, Novo Testamento, tudo. Estudar de maneira sistemática para entender essas coisas e não ficar engolindo qualquer coisa que nos oferecem, ok? A gente parte então para o tópico 2, pela paz, Cristo fez um novo homem. E aí a gente tem a pequena introdução do comentarista e a gente parte para o ponto 1, conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, ok? E aí a gente passa para o ponto 2, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso é extraordinário. Aqui o auxílio, trago da nota da Bíblia de Estudo John MacArthur, que diz o seguinte: a palavra grega traduzida como evangelizou significa literalmente trazer ou anunciar boas novas. E no Novo Testamento é quase sempre usada para proclamar as boas novas de que os pecadores podem se reconciliar com Deus pela salvação a qual se dá por meio de Jesus Cristo. Nesse contexto, Cristo é aquele que é a nossa paz. Também anunciou as boas novas da paz. Então, essa paz ela tem dois sentidos, é claro, no Novo Testamento, né? Que ela é paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele retira a nossa penalidade de pecado, então aplaca a ira de Deus. Por isso que Cristo é retratado também no Novo Testamento como a nossa propiciação. Né? No 1 João, no capítulo 2, ele fala sobre isso, né, que filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele é aquela tampa, né, aquela tampa da Arca da Aliança, o propiciatório, era um símbolo daquilo que o Senhor faria através de Cristo por nós, ou seja, a propiciação, a tampa do propiciatório, onde o sacerdote entrava no lugar santo do santo para oferecer o incenso, né, aromático, que ele jogava sobre as brasas, né, ali dentro daquele lugar santo do santo, aquele incenso aromático, quando caía sobre as brasas, e a fumaça enchia aquele local. E ali havia os dois querubins, um de frente para o outro, olhando para o quê? Para o propiciatório, uma tampa feita completamente de ouro que estava sobre a arca. E ali o Senhor disse ao sumo sacerdote que viria a ele naquele lugar. Olha só que extraordinário. E Cristo é essa propiciação que nos possibilita essa paz, ok? A gente passa então para o ponto seguinte, a nova humanidade formada pela paz, trecho selecionado, foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas e a etnia e a classe social desapareceram. E aí, gente, aqui é uma coisa interessante para se pensar, né? Porque a gente poderia dizer assim, há controvérsias, né, para esse trecho aqui. Por quê? Veja bem, um modo apropriado de se refletir sobre o trecho em colorido, essa última parte, né, é pela perspectiva da igreja como organismo, preste bem atenção, e não como organização. Ou seja, essa realidade dita pelo comentarista aqui na parte em colorido, esta realidade só tem sentido quando considerada pela identidade em Cristo, ou no corpo de Cristo, em contraste com a identidade denominacional, que apresenta muitas faltas e muitos excessos. Então, aqui eu estou colocando algo para você que é aluno e você que é professor, né? Nós pertencemos a várias denominações pentecostais, principalmente, de nós que estudamos essa lição.
E aí a gente tem essa questão de que muitas vezes a pessoa ela abraça assim de olhos fechados, né, a identidade denominacional, ou seja, eu sou fulano de tal da igreja tal. E aqui é assim, assim, assim. E a identidade em Cristo, ou seja, aquela que o insere no corpo de Cristo como um organismo vivo em que você não olha para denominações, mas olha para as pessoas que estão inseridas nesse corpo, aí a coisa é diferente. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado, porque às vezes os excessos da identidade denominacional, ou seja, não é aqui é assim, o padrão é esse, funciona assim, porque tá assim, e às vezes o texto bíblico não revela assim. Não, aqui funciona desse jeito e acabou. Aqui o nosso padrão é esse, às vezes não é o padrão bíblico. Então a gente tem que ter uma sabedoria para um olhar para a igreja como organismo. Ela como organismo, aí se encaixa esse último trecho, onde diz, foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas. A acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Então, sim, na igreja como organismo a gente vê isso, mas como organização, às vezes a gente vê diferente, né? Às vezes a gente vê pessoas tipo pobres, né, que são desprezadas em igrejas, pessoas que têm, por exemplo, às vezes um belo de um dízimo, né, alto assim, às vezes pois, a pessoa fica até ela própria, ela fica, vamos dizer assim, constrangida, né, porque ela dá o primeiro dízimo, aí as pessoas veem aquele volume de dinheiro, e falam, nossa, que dízimo. E aí acabam fazendo uma diferenciação, aquela pessoa ela acaba sendo tratada, né? Não, vem aqui e tal, e começa a ser tratada de uma maneira diferenciada e aquilo prejudica ela. Algumas até saem de ministério e vão para outro lugar. Por quê? Porque por causa do dízimo dela, ela começou a receber benefícios, às vezes é levada para o ministério, uma série de coisas. Eu estou aqui falando em tese, tá bom, gente? Não estou aqui acusando ninguém, mas estou falando coisas que acontecem no nosso meio. Então a diferenciação, às vezes uma pessoa é pobrezinha, muito simplesinha, ela tem menos oportunidade, ou as pessoas não têm tanta amizade dentro do círculo da igreja, né? Porque as pessoas falam, para que ter amizade com uma pessoa assim, né? Não, não vai trazer nenhum benefício para mim, né? Então é muito complicado isso. Isso acontece na igreja como organização. Então, muito cuidado, a igreja no sentido denominacional, tá? Muito cuidado com isso. Não estou falando que a gente tem que ficar contestando, né, nem se levantar contra o ministério ao qual a gente faz parte, se não está se agradando de lá. Sai, se Deus permitir você sair, saia. Senão, você tem que ter jogo de cintura, né? Para ter uma sabedoria, saber que a reflexão que você faz, ela está acima da identidade denominacional. Ela diz respeito à sua identidade em Cristo. Isso sim tem mais valor. Então, na hora de pesar, aí o que vai valer mais? Se você chegar numa situação insustentável, o que vale mais? A identidade denominacional ou a identidade em Cristo? Para mim é em Cristo. E é em Cristo você faz parte da igreja como organismo, em que todos os membros têm valor, até aquele que nós olhamos para ele e não vemos nenhum valor, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, ok? E aí a gente parte então para o ponto seguinte, o terceiro tópico, né? Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo, ok? A gente vai então para uma pequena introdução feita pelo comentarista e parte então para o ponto 1, ok? Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era sinal de maldição e de profunda humilhação, ok? E aí aqui eu trouxe o seguinte, a referência bíblica lá de Deuteronômio, isso é uma situação até delicada, difícil de se tratar, né? O texto de Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 22 e 23, diz o seguinte, quando também em alguém houver pecado, digno de juízo, de morte, e for morto e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança, ok? E aí, ó, olha só que interessante. Mas, esse comentário abaixo, né? Mas como foi que Cristo ficou sob maldição? Quando ele assumiu a culpa de pecadores e tomou o lugar desses pecadores na cruz.
Qualquer judeu que passasse pelo Monte Calvário e visse aquele homem na cruz, podia se lembrar das palavras de Deuteronômio 21, 22, 23, essas que a gente acabou de ler. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Mas nem todos podiam compreender que aquele maldito morreria na cruz para que se cumprisse também as palavras do profeta Isaías 53, gente. É aí que está algo extraordinário. Por quê? Porque nos círculos judaicos, na maioria dos círculos, não se tem a ideia de um Messias sofredor, mas de um Messias guerreiro. Só que aí a situação conflitante para eles é Isaías 53. Porque em Isaías 53, e aí até no Talmud babilônico, né, tem essa referência, né, tipo de um Messias da linhagem de Davi e de um Messias filho de Yosef, né, um Messias filho de José. Então, a gente tem o seguinte ali, um Messias real e um Messias sofredor. Um Messias da linhagem de Davi e outro que vem de uma linhagem de sofrimento. E o que o Novo Testamento mostra é que esses dois Messias são, na verdade, um Messias só. É o Senhor Jesus, Yeshua. Ele é o Messias. E Isaías 53, por mais que círculos judaicos não atribuam como um texto referente ao Messias, no meio dos judeus messiânicos, aqueles que acreditam em Cristo como Salvador, como Messias, e Yeshua como Messias, como Cristo, eles veem em Isaías 53 uma referência clara ao sofrimento do Senhor Jesus ao nosso favor. Então é determinante, é nesse sentido. Aquele que leva o nosso pecado, as nossas dores sobre si, retratado em Isaías 53, é justamente um quadro justamente dessa maldição prevista em Deuteronômio. Então é aí que a coisa ela se concretiza e se expõe de maneira mais clara. Então é uma discussão difícil, né? É complicado de achar palavras para descrever a nossa maldição em Cristo, mas ela é real e ele levou sobre si. Não era que ele era maldito, mas como precisou levar a nossa penalidade, ele se colocou nessa condição, sob maldição, para cumprir Isaías 53, levando os nossos pecados, ok? A gente passa então para o ponto 2, reconciliados pela cruz de Cristo, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. E aí também o ponto 3, eu coloquei junto aqui porque complementa a parte selecionada. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo, tá? Aqui, melhor que comentário é o texto bíblico, como eu sempre digo. Então, em 1 Coríntios 12, 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito. Então, a resposta para esses dois textos, ou seja, a reflexão para esses dois textos que melhor se encaixa é esse texto aqui. É um corpo místico, tá? Você tem que entender ele de forma orgânica, de forma espiritual. Você não vê ele dividido em pessoas, mas pessoas inseridas nele com uma função em específico. E aí também é interessante que entra a ideia da nossa função no corpo, ou seja, uma vida em Cristo que tem sentido. Por quê? Porque faz alguma coisa, porque recebeu um ministério, como em Efésios 4, a partir do versículo 11, ok? Muito interessante isso, dá para vocês ampliarem essa discussão de maneira muito satisfatória com o que está dito aqui e o texto de referência, ok? Assim a gente chega à conclusão da lição, sempre lembrando que o nosso propósito não é dar uma lição antecipada, não é aula antecipada, não é pré-aula, é estudo, é caminhos para você pegar os seus livros, pegar a sua Bíblia e debruçar, sabe? E sabendo que em 1 hora e 10 minutos você não vai entender todo esse assunto, porque ele é profundo, mas a partir disso você pode ter caminhos objetivos e claros para desenvolver o seu raciocínio sobre a lição. Conclusão, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu
cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo. A igreja é o corpo de Cristo, tá? Então, se essa aula está sendo útil para você de alguma maneira, peço a você também, vai lá, além de dar o like no canal, se inscreve também, para que eu possa ampliar o canal e colocar novos estudos, que a gente já está se preparando para isso, para trazer aulas que complementem a escola dominical no sentido de você ir mais longe, né? Abranger mais a sua capacidade de captar o ensino bíblico e aplicar na sua vida, tá bom? Então desejo a todos vocês uma excelente aula. A gente está vivendo aí no período de pandemia, não temos aula presencial, mas podemos, através das redes sociais, através do Facebook, do YouTube, até do WhatsApp, né, gravar os nossos vídeos, mandar para as pessoas para assistirem a aula e um ajudar o outro, né? Como acontece nas redes de apoio à escola dominical no WhatsApp, né, como a rede EBD+, que eu iniciei e hoje está gigantesca na mão do pastor Rafael Cagé, entendeu? Você pode participar de grupos e manter o estudo aí, continuar, não deixar a tristeza, a angústia desse período te invadir, não, porque o Senhor tem bênçãos para a nossa vida ela transcende essa vida e a gente vai chegar no reino do nosso Deus, que é a coisa gloriosa. Então vamos para frente junto, estudando, um ajudando ao outro, e se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!